Você está ouvindo o audiolivros em português do História com Bolacha. Aqui, os livros não são apenas lidos, eles são narrados e interpretados, com vozes, entonação e personagens. Ajuste o volume e boa história. Um Cavaleiro Misterioso, um Conto dos Sete Reinos, parte 2. O sol estava baixo no oeste quando viram o lago, as águas reluzindo avermelhadas e douradas, brilhantes como uma folha de cobre polido. Quando vislumbraram as pequenas torres da estalagem acima de alguns salgueiros, Dunk vestiu a túnica suada novamente e parou para jogar um pouco de água no rosto. Limpou a poeira da estrada o melhor que pôde. Depois passou os dedos molhados no emaranhado grosso de cabelos raiados pelo sol. Não havia o que fazer a respeito do seu tamanho ou da cicatriz que marcava sua bochecha, mas queria, de algum modo, aparentar menos um cavaleiro ladrão selvagem. A estalagem era maior do que esperava. Um lugar cinzento, grande e espaçoso, de madeira e com torres, metade construída em palafita sobre a água. Um caminho de tábuas cortadas grosseiramente fora feito sobre a margem lodosa do lago para o desembarque da balsa, mas nem a balsa nem o balseiro estavam à vista. Do outro lado do caminho havia um estábulo com telhado de palha. Um muro de pedra seca separava o pátio, mas o portão estava aberto. Lá dentro, encontraram um poço e um bebedouro. Cuide dos animais, Dunk disse a Egg, mas assegure-se de que não bebam muito. Vou pedir um pouco de comida. Encontrou a estalajadeira varrendo os degraus. Vieram pegar a balsa? A mulher perguntou. Chegaram tarde demais. O sol está se pondo e Ned não gosta de atravessar a noite, a menos que a lua esteja cheia. Ele estará de volta no primeiro horário da manhã. Sabe quanto ele cobra? 3 moedas para cada um de vocês e 10 para cada cavalo. Temos 2 cavalos e uma mula. São 10 para a mula também. Dunk fez as contas de cabeça e chegou a 36. Mais do que esperava gastar. Da última vez que fiz esse caminho, eram só 2 moedas e 6 para os cavalos. Veja com Ned, não tenho nada a ver com isso. Se está procurando uma cama, não tenho para oferecer. Lord Shawnee e Lord Constante trouxeram seus séquitos. Estou lotado até a tampa. Lord Peake está aqui também? Ele matou o escudeiro de Sir Arlan. Ele estava com Lord Cockshaw e John, o violinista. Ned os levou para o outro lado na última viagem. Ela olhou Dunk de cima a baixo. Você fazia parte desse grupo? Nós nos encontramos na estrada, só isso. Um cheiro bom que vinha das janelas da estalagem fez a boca de Dunk se encher de água. Gostaríamos de um pouco do que está assando, se não for muito caro. É javali, a mulher falou. Bem temperado e servido com cebolas, cogumelos e purê de nabos. Podemos passar sem o purê. Algumas fatias do javali e uma caneca da sua boa cerveja escura seriam bastante para nós. Quanto pediria por isso? E talvez pudéssemos conseguir um lugar no chão do estábulo para dormir à noite? Aquilo foi um erro. Os estábulos são para os cavalos, e por isso que chamamos de estábulos. Você é tão grande quanto um cavalo, posso garantir, mas só vejo 2 pernas. Ela varreu na direção dele para mandá-lo embora. Não podem esperar que eu alimente todos os 7 reinos. O javali é para meus convidados, assim como minha cerveja. Não quero ter senhores dizendo que eu fiquei sem comida ou bebida antes que ficassem satisfeitos. O lago está cheio de peixes e você vai encontrar outros velhacos acampando perto dos troncos. Cavaleiros andantes, se acredita neles. Seu tom de voz deixava claro que ela não acreditava. Talvez tenham comida para dividir. Não é da minha conta. Vá embora. Tenho trabalho a fazer. A porta se fechou com um baque sólido atrás dela antes que Dunk sequer pensasse em perguntar onde podia achar esses troncos. Encontrou Egg sentado no bebedouro, molhando os pés na água e abanando o rosto com o grande chapéu mole. Estão assando porco, sir. Sinto cheiro de porco. Javali, Dunk respondeu em um tom de voz triste. Mas quem quer javali quando temos uma boa carne seca? Egg fez uma careta. Posso, por favor, comer minhas botas em vez disso, sir? Farei um par novo com a carne seca. É mais dura. Não, Dunk falou tentando não sorrir. Não pode comer suas botas. Mais uma palavra e vai comer meu punho. Tire os pés desse bebedouro. Encontrou o elmo na mula e jogou para Egg. Tire um pouco de água do poço e encharque a carne. Se a carne seca não fosse mergulhada em água por um bom tempo, era provável que quebrasse o dente de alguém. O gosto ficava melhor quando era embebida em cerveja, mas a água também servia. Mas não use o bebedouro. Não quero que fique com o gosto do seu pé. Meu pé só melhoraria o sabor, sir.
Egg disse remexendo os dedos na água, mas fez como lhe fora pedido. Não foi difícil encontrar os cavaleiros andantes. Egg espiou a fogueira deles tremeluzindo na mata ao longo da margem do lado, então foram até lá levando os animais. O menino carregava o elmo de Dunk embaixo do braço, derramando água a cada passo que dava. A essa altura, o sol era uma lembrança vermelha no oeste. Não demorou muito para que as árvores se abrissem e eles se encontraram no que devia antigamente ter sido um bosque de represeiros. Só um anel de troncos brancos e um amaranhado de raízes claras como ossos permaneciam para mostrar onde as árvores haviam estado, quando os filhos da floresta governavam Westeros. Entre os troncos de represeiros, encontraram 2 homens agachados perto de uma fogueira, passando um odre de vinho de mão em mão. Seus cavalos estavam pastando na relva além do bosque, e eles tinham arrumado suas armas e armaduras em pilhas organizadas. Um homem muito mais jovem estava sentado, separado dos outros 2, as costas apoiadas em uma castanheira. "Prazer em conhecê-los, senhores", Dunk falou com voz alegre. Não era prudente pegar homens armados desprevenidos. "Chame-me Sr. Duncan, ou Alto. O garoto é Egg. Podemos compartilhar a fogueira de vocês?" Um homem corpulento de meia idade se levantou para recebê-los, vestido com elegância esfarrapada. Um extravagante bigode ruivo emoldurava seu rosto. "Prazer em conhecê-lo, Sr. Duncan. Você é bem grande e muito bem-vindo." "Certamente. Assim como seu rapaz, Egg, é isso? Que tipo de nome é esse? Por favor." "É um apelido, Sir." Egg sabia que não podia admitir que Egg era apelido de Aegon, não para homens que não conhecia. "De fato. O que aconteceu com seu cabelo?" "Vermes", Dunk pensou. "Diga que foram vermes, garoto." Era a história mais segura, a história que contavam com mais frequência, embora algumas vezes Egg resolvesse fazer alguma brincadeira infantil. "Eu raspei, Sir. Pretendo ficar careca até ganhar minhas esporas." "Um voto nobre. Sou Sir Kyle, o gato. Sou Sir Kyle, o gato do pântano nebuloso. Ali na castanheira está Sir Glendon." "Ah, Bal. Aqui você tem o bom Sir Maynard Plum." Egg apurou os ouvidos ao som desse nome. "Plum? Você é parente de Lord Viserys Plum, Sir?" "Distante", confessou Sir Maynard, um homem alto, magro, de ombros inclinados e longos cabelos loiros lisos. "Embora eu duvide que sua senhoria admita isso. Pode-se dizer que ele é um dos Plum que se deram bem, enquanto eu não sou." O manto de Plum era púrpura, embora desbotado, desgastado nas pontas. Um broche de pedra da lua do tamanho de um ovo de galinha prendia o manto em seu ombro. Além disso, ele vestia um traje de tecido grosso de cor parda e couro marrom manchado. "Temos carne seca", Dunk ofereceu. "Sir Maynard tem um saco de maçãs", disse Kyle, o gato. "Eu tenho ovos em conserva e cebolas. Ora, juntos temos os ingredientes para um banquete. Sente-se, Sir. Temos uma bela variedade de troncos para o seu conforto. Ficaremos aqui até metade da manhã, a menos que eu erre meu palpite. Há apenas uma balsa e não é grande o bastante para todos nós. Os senhores e suas comitivas devem cruzar primeiro." "Ajude-me com os cavalos", Dunk disse para Egg. Juntos tiraram as selas de Trovão, Chuva e Mestre. Só quando os animais estavam alimentados, beberam água e foram amarrados para a noite que Dunk aceitou o odre de vinho que Sir Maynard lhe ofereceu. "Até vinho azedo é melhor do que nenhum", disse Kyle, o gato. "Beberemos safras melhores em Alvas Paredes. Dizem que Lord Botterell tem as melhores vinhas ao norte da árvore. Antigamente ele era a mão do rei, assim como seu pai antes dele. E, além disso, dizem que ele é um homem devoto e muito rico." "Sua riqueza vem das vacas", Maynard Plum comentou. "Ele devia ter um Uber inchado no lugar dos braços. Esses Butterell têm leite correndo nas veias. E os Freys não são melhores. Este será um casamento de ladrões de gado e coletores de pedágio. Um monte de bolsos cheios juntando-se uns aos outros." Quando o dragão negro se ergueu, esse senhor das vacas mandou um filho para Daemon e um para Daeron, para ter certeza que haveria um Butterell no lado do vencedor. Ambos pereceram no campo de capim vermelho e o caçula morreu na primavera. É por isso que ele está celebrando esse novo casamento. A menos que sua nova esposa lhe dê um filho, o nome Butterell morrerá com ele. "Como devia." Sir Glendon Ball deu outro golpe em sua espada com a pedra de amolar. "O guerreiro odeia covardes." O desdém em sua voz fez Dunk dar uma boa olhada no jovem. As roupas de Sir Glendon eram de um tecido bom, mas bem gasto e descombinado, com a aparência de segunda mão. Tufos de cabelo castanho escuro saíam por baixo do meio elmo de ferro. O rapaz era baixo e robusto, com olhos pequenos e juntos, ombros grossos e braços musculosos. Suas sobrancelhas eram desgrenhadas como 2 lagartas após uma primavera úmida. O nariz bulboso,
o queixo belicoso. Era jovem, 16 anos, talvez, não mais do que 18. Dunk podia tê-lo tomado pelo escudeiro de Sir Kyle se não o tivessem chamado de Sir. O rapaz tinha espinhas no rosto no lugar de bigodes. Há quanto tempo é um cavaleiro? Dunk lhe perguntou. Tempo suficiente. 6 meses, quando a lua virar. Foi armado por Sir Morgan Dunstable da Cascata do Acrobata. 2 dúzias de pessoas viram, mas venho treinando para ser cavaleiro desde que nasci. Cavalguei antes de andar e arranquei um dente da boca de um adulto antes de perder um dos meus. Pretendo fazer meu nome em Alvas Paredes e reivindicar o Ovo do Dragão. Ovo do Dragão? É o prêmio do campeão, de verdade? O último dragão havia perecido há meio século. No entanto, Sir Arlan vira uma ninhada de ovos. Eram duros como pedra, mas bonitos de se ver. O velho contara para Dunk. Como o Lord Butterwell conseguiu um ovo de dragão? O rei Aegon presenteou o pai de seu pai com o ovo depois de ser hospedado no velho castelo por uma noite, contou Sir Maynard Plum. Foi recompensa por algum ato de valor? Dunk perguntou. Sir Kyle riu. Alguns podem chamar assim, supostamente. O velho Lord Butterwell tinha 3 jovens filhas donzelas quando sua graça dormiu lá. Na manhã seguinte, todas as 3 tinham bastardos reais em suas pequenas barrigas. Um trabalho noturno quente, é isso que foi. Dunk já ouvira essa história. Aegon, o indigno, tinha deitado com metade das donzelas do reino e gerado bastardos em várias delas. Supostamente. Pior, o velho rei legitimara todos eles em seu leito de morte. Os ilegítimos nascidos das moças de tavernas, das putas e das pastoras, e os grandes bastardos, cujas mães eram bem nascidas. Todos seríamos filhos bastardos do velho rei Aegon se metade dessas histórias fosse verdade. E quem diz que não somos? Sir Maynard brincou. Devia ir conosco para Alvas Paredes, Sir Duncan. Sir Kyle incentivou. Seu tamanho é perfeito para chamar a atenção de algum nobre. Podia encontrar um bom trabalho ali. Sei que vou. Joffrey Caswell estará no casamento, o Lorde de Ponte Amarga. Quando ele tinha 3 anos, eu lhe fiz sua primeira espada, esculpi em pinho, para caber na mão dele. Quando eu era mais jovem, minha espada era juramentada para o pai dele. E essa espada era esculpida em pinho? Sir Maynard perguntou. Kyle, o gato, teve a graça de rir. Aquela espada era de bom aço, eu lhe garanto. Eu ficaria feliz em oferecê-la mais uma vez a serviço do Centauro. Sir Duncan, mesmo se escolher não participar do torneio, junte-se a nós para o banquete de casamento. Teremos cantores, músicos, malabaristas e acrobatas. E uma trupe de anões cômicos. Dunk franziu o senho. Egg e eu temos uma longa jornada pela frente. Vamos para o norte, até Winterfell. Lord Baron Stark está reunindo espadas para espantar as lulas gigantes de sua costa. Lá é frio demais para mim, disse Lord Maynard. Se quer matar lulas gigantes, vá para o oeste. Os Lannister estão construindo navios para contra-atacar os Homens de Ferro em suas ilhas natais. É assim que se coloca um fim em Dagon Greyjoy. Lutar com ele em terra firme é infrutífero. Ele simplesmente escorrega de volta para o mar. Você tem que derrotá-lo na água. Aquilo tinha um fundo de verdade, mas a perspectiva de lutar contra os Homens de Ferro no mar não era algo que Dunk gostasse. Tivera uma amostra daquilo no Senhora Branca, navegando de Dorne até Vila Velha, quando vestiu sua armadura para ajudar a tripulação a repelir alguns corsários. A batalha havia sido desesperada e sangrenta, e uma vez ele quase caiu na água. Aquilo teria sido seu fim. O trono devia aprender uma lição com os Stark e os Lannister, Sir Kyle, o gato, declarou. Pelo menos eles lutam. O que os Targaryen fazem? O rei Aerys se esconde entre seus livros, o príncipe Rhaegal se exibe nu nos salões da Fortaleza Vermelha e o príncipe Maekar medita em solar estival. Egg cutucava o fogo com uma varinha, fazendo faíscas voarem pela noite. Dunk estava feliz em vê-lo ignorar a menção ao nome do pai. Talvez ele tenha finalmente aprendido a controlar a língua. Eu culpo o Corvo de Sangue, Sir Kyle prosseguiu. Ele é a mão do rei e mesmo assim não faz nada. Enquanto os lulas gigantes espalham fogo e terror de norte a sul no mar do Poente. Sir Maynard deu de ombros. Os olhos deles estão fixos em Tyrosh, onde Aço Amargo está exilado, tramando com os filhos de Daemon Blackfyre. Assim ele mantém os navios do rei por perto, para que não tentem cruzar o mar. Sim, pode ser muito bem isso, Sir Kyle disse. Mas muitos celebrariam o retorno de Aço Amargo. Corvo de Sangue é a raiz de todos os nossos males. Um verme branco roendo o coração do reino. Dunk franziu o senho, lembrando do septão corcundo do septo de pedra. Palavras como essas podem custar a cabeça de um homem. Alguns podem achar que o que está falando é traição. Como a verdade pode ser traição? Kyle, o gato, perguntou. Na época do rei Daeron, um homem não tinha que temer falar o que estava na sua mente. Mas e agora? Fez um ruído rude.
Corvo de Sangue coloca o rei Aerys no trono de ferro, mas por quanto tempo? Aerys é fraco e, quando ele morrer, vai ter uma guerra sangrenta entre Lord Rivers e o Príncipe Maker pela coroa, a mão contra o herdeiro. Você se esqueceu do Príncipe Rhaegal, meu amigo. Sir Minor objetou em um tom de voz brando. Ele é o próximo na linha de sucessão de Aerys, não Maker, e seus filhos depois dele. Rhaegal é fraco de espírito. Ora, não acho que tenha má vontade, mas o homem é bom morto, assim como aqueles gêmeos dele. Agora, se vão morrer pela massa de Maker ou pelos feitiços de Corvo de Sangue... Que os sete nos salvem, Dunk pensou enquanto Egg falou em alto e bom tom. O Príncipe Maker é o irmão do Príncipe Rhaegal. Ele o ama. Nunca faria mal a ele ou aos filhos dele. Quieto, garoto! Dunk rosnou para ele. Esses cavaleiros não querem sua opinião. Posso falar se eu quiser. Não! Dunk respondeu. Não pode. Essa boca vai matá-lo um dia desses. E a mim também, provavelmente. Esta carne seca está na água por tempo suficiente, acho. Uma tira para todos nossos amigos e rápido com isso. Egg corou e por meio segundo Dunk teve medo que o menino retrucasse. Em vez disso, ele se contentou com um olhar mal-humorado, irritado como só um garoto de 11 anos consegue se irritar. Sim, sir, disse pegando a carne no fundo do elmo de Dunk. Sua cabeça raspada tinha um brilho avermelhado pela fogueira enquanto ele distribuía a carne seca. Dunk pegou seu pedaço e ficou preocupado. A água tinha transformado a carne de madeira em couro, mas era tudo. Ele chupou uma tira no canto, provando o sal e tentando não pensar no javali assado na estalagem, estalando na grelha e escorrendo gordura. Enquanto o anoitecer se aprofundava, moscas e pernilongos vieram zumbindo do lago. As moscas preferiam amolar os cavalos, mas os pernilongos gostavam mais de carne humana. O único modo de não ser picado era sentar perto do fogo, respirando fumaça. Ser cozido ou ser devorado? Dunk pensou sombrio. Não há muita escolha. Coçou o braço e se aproximou do fogo. O odre de vinho deu uma volta novamente. O vinho era azedo e forte. Dunk deu um bom gole e passou o odre adiante, enquanto o gato do pântano nebuloso começou a contar como salvar a vida de Lord Ponte Amarga durante a rebelião Blackfyre. Quando o porta-estandarte de Lord Armon caiu, saltei do meu cavalo, com traidores por todos os lados. Sir, Glendon Ball interrompeu. Quem eram esses traidores? Os homens de Blackfyre, quero dizer. A luz do fogo reluzia no aço que estava na mão de Sir Glendon. As marcas de varíola em seu rosto ardiam vermelhas como feridas abertas, e cada um dos seus tendões estava repuxado como a corda de uma besta. Meu pai lutou pelo dragão negro. Isso de novo, Dunk bufou. Vermelho ou negro? Não era uma coisa que se perguntava a um homem. Sempre causava problemas. Tenho certeza que Sir Kyle não pretendeu insultar seu pai. Não mesmo, Sir Kyle concordou. Essa é uma história antiga, a do dragão vermelho e a do negro. Não faz sentido brigar por causa disso agora, rapaz. Somos todos irmãos das andanças aqui. Sir Glendon pareceu pesar as palavras do gato, para ver se estava sendo ridicularizado. Daemon Blackfyre não era um traidor. O velho rei deu a espada para ele. Viu merecimento em Daemon, mesmo tendo nascido bastardo. Por que mais colocaria Blackfyre em sua mão em vez de na de Daeron? O rei queria que Daemon tivesse o reino também. Daemon era o melhor. Um silêncio caiu sobre eles. Dunk podia ouvir o crepitar suave do fogo. Sentia pernilongos rastejando na nuca. Deu um tapa neles, observando Egg, desejando que ele ficasse quieto. Eu era apenas um menino quando lutaram no campo do Capim Vermelho, disse quando parecia que ninguém mais falaria. Mas fui escudeiro de um cavaleiro que lutou pelo Dragão Vermelho, e mais tarde servi outro que lutou pelo Negro. Havia homens corajosos dos dois lados. Homens corajosos, repetiu Kyle o gato, de um jeito pouco débil. Heróis! Glendon Ball virou o escudo para eles, para que todos pudessem ver o símbolo pintado ali. Uma bola de fogo vermelha e amarela ardendo em um fogo negro como a noite. Venho do sangue do herói. Você é filho do Bola de Fogo, Egg falou. Era a primeira vez que viam Sir Glendon sorrir. Sir Kyle, o gato, estudou o garoto com mais atenção. Como pode ser? Quantos anos você tem? Quentin Ball morreu antes que eu nascesse, Sir Glendon completou. Mas enfim, ele vive novamente. Colocou a espada na bainha. Mostrarei para todos vocês em alvas paredes quando eu reivindicar o ovo do dragão. O dia seguinte provou que a profecia de Sir Kyle era verdadeira. A balsa de Ned de modo algum era grande o bastante para acomodar todos aqueles que desejavam cruzar. Então os Lord Constantine e Shawnee deviam ir primeiro, com seus séquitos. E isso exigiu várias viagens, cada uma levando mais do que uma hora.
Havia o lamaçal para enfrentar, cavalos e carroças para descer as tábuas, serem carregados no barco e depois descarregados no outro lado do lago. Os dois senhores atrasaram ainda mais o processo quando começaram uma discussão aos gritos sobre quem tinha preferência. Shawnee era mais velho, mas Constancy afirmava ser o mais bem-nascido. Não havia nada para Dunk fazer além de esperar e sufocar-se com o calor. Podíamos ir na frente se você me deixasse usar minha bota, Egg sugeriu. Podíamos, Dunk respondeu, mas não vamos. Lord Constancy e Lord Shawnee chegaram aqui antes de nós. Além disso, são senhores. Egg fez uma careta. Senhores rebeldes. Dunk franziu um senho para ele. O que quer dizer? Eles estavam no lado do dragão negro. Bem, Lord Shawnee estava, assim como o pai de Lord Constancy. Eu e Aemon costumávamos lutar a batalha na mesa verde do mestre Malakin, com soldadinhos pintados e pequenos estandartes. O brasão de armas de Constancy é dividido em 4, 2 partes com um cálice prateado em fundo negro e 2 com uma rosa negra em dourado. Esse estandarte estava à esquerda do exército de Daemon. Shawnee estava com aço amargo, à direita, mas morreu. História velha enterrada. Estão aqui agora, não estão? Então dobraram o joelho e o rei da Aeron lhes deu o seu perdão. Sim, mas... Dunk apertou os lábios do menino para calá-lo. Controle sua língua. Egg controlou a língua. Nem bem o último carregamento dos homens de Shawnee deixar a margem e o senhor e a senhora Smallwood apareceram no embarrancadouro com o seu séquito. Então, precisariam esperar de novo. A camaradagem dos cavaleiros andantes não sobrevivera à noite. Era claro de se ver. Sir Glendon ficou sozinho, irritadíssimo e mal-humorado. Caio, o gato, julgou que seria meio-dia antes que tivessem permissão para subir na balsa. Então, se separou dos outros e tentou cair nas boas graças de Lord Smallwood, a quem conhecia por cima. Sir Minor passou o tempo fofocando com a estalajadeira. Fique bem longe daquele ali, Dunk avisou a Egg. Havia algo em Plum que o incomodava. Ele pode ser um cavaleiro ladrão, pelo que sabemos. O aviso só pareceu tornar Sir Minor mais interessante para Egg. Nunca conheci um cavaleiro ladrão. Acha que ele promete roubar o ovo de dragão? Lord Butterwell deve manter o ovo bem guardado, tenho certeza. Dunk coçou as picadas de pernilongo no pescoço. Acha que vai mostrá-lo no banquete? Gostaria de dar uma olhada em um. Eu lhe mostraria o meu, Sir, mas está em solar estival. O seu? Seu ovo de dragão? Dunk franziu um senho para o garoto, se perguntando se aquilo era algum tipo de brincadeira. De onde veio? De um dragão, Sir. Colocaram no meu berço. Quer um tapão na orelha? Não há dragões. Não há, mas há ovos. O último dragão deixou uma ninhada de 5 e existem mais em Pedra do Dragão, mais antigos de antes da dança. Todos os meus irmãos também têm um. O de Aerion parece ter sido feito de ouro e prata, com veios de fogo correndo por ele. O meu é branco e verde, todo misturado. Seu ovo de dragão. Colocaram no berço dele. Dunk estava tão acostumado com Egg que algumas vezes esquecia que Aegon era um príncipe. É claro que colocaram um ovo de dragão em seu berço. Bem, assegure-se de não mencionar este ovo em nenhum lugar que alguém possa ouvir. Não sou idiota, Sir. Egg baixou a voz. Algum dia os dragões vão voltar. Meu irmão Daeron sonhou com isso e o rei Aerys leu na profecia. Talvez seja meu ovo que vai eclodir. Isso seria esplêndido. Seria? Dunk tinha suas dúvidas. Egg não tinha. Aemon e eu costumávamos fingir que nossos ovos seriam os escolhidos para eclodir. Se isso acontecesse, poderíamos voar pelo céu no dorso de um dragão como o primeiro Aegon e suas irmãs. Sim, e se todos os outros cavaleiros do reino morressem, e eu seria o senhor comandante da guarda real. Se esses ovos são tão preciosos, por que Lord Butterwell vai dar o dele? Para mostrar ao reino quanto é rico? Suponho que sim. Dunk coçou o pescoço novamente e olhou de relance para Sir Glendon Ball, que estava apertando as presilhas de sua sela enquanto esperava a balsa. Aquele cavalo nunca servirá. A montaria de Sir Glendon era um castrado de costas arqueadas, demasiado pequeno e velho. O que sabe sobre o pai dele? Por que o chamam de Bola de Fogo? Pela cabeça quente e cabelo vermelho. Sir Quentyn Ball era o mestre de armas da Fortaleza Vermelha. Ele ensinou meu pai e meus tios a lutar. Os grandes bastardos também. O rei Aegon prometeu promovê-lo à guarda real. Então Bola de Fogo fez sua esposa juntar-se às Irmãs Silenciosas. Mas na época em que uma vaga se abriu, o rei Aegon estava morto e o rei Daeron nomeou Sir William Wilde em vez dele. Meu pai diz que foi tanto Bola de Fogo quanto o Aço Amargo que convenceram Daemon Blackfyre a reivindicar a coroa. Bola de Fogo resgatou o dragão negro quando Daeron mandou a guarda real prendê-lo. Mais tarde, Bola de Fogo matou o Lord Lefford nos portões de Lennisporto e fez o Leão Grisalho voltar correndo para se esconder dentro de Rochedo. Ao cruzar o Vago, matou os filhos da senhora Penrose um a um.
Dizem que poupou a vida do mais jovem como uma gentileza à mãe dele. Isso foi cavalheiresco da parte dele. Dunk teve que admitir. Sir Quentin morreu no campo do Capim Vermelho? Antes, Sir. Egg respondeu. Um arqueiro colocou uma flecha na garganta dele enquanto ele desmontava perto de um córrego para tomar água. Um homem comum qualquer, ninguém sabe quem foi. Esses homens comuns podem ser perigosos quando colocam na cabeça que devem começar a matar senhores e heróis. Dunk viu a balsa se arrastando lentamente pelo lago. Lá vai ela. E lenta. Vamos para Alvas Paredes, Sir? Por que não? Quero ver esse ovo de dragão. Dunk sorriu. Se eu vencer o torneio, nós dois teremos ovos de dragão. Egg lançou-lhe um olhar de dúvida. O que é? Por que está me olhando desse jeito? Eu poderia dizer, Sir. O menino disse de modo solene. Mas preciso aprender a controlar minha língua.